Eduardo Bolsonaro, ele está se complicando, gente. Sinceramente, eu acho que ele está se complicando a ponto dele não poder mais voltar para o Brasil. Ele vai voltar e vai acabar nas garras da lei, né? Isso sem contar que ele está complicando a situação do pai dele também. Eu não sei se vocês notaram, mas eu acho que ele é tão burro que ele não tem a dimensão do que está em jogo no mundo. Bom, aí sou eu que sou bobo, né? Como é que Eduardinho Bananinha vai ter alguma dimensão de alguma coisa? Mas é de se esperar que alguém diga para ele: olha, meu amigo, você está simplesmente se indispondo com um poder da República que já não vai com a sua cara, já não vai com a cara do seu pai, porque vocês fizeram crimes e vocês estão reiterando esses crimes. Sabe que às vezes eu fico pensando que o Eduardinho, ele não notou que o Silveira está lá na cadeia até hoje. Eu acho que ele é uma coisa meio de megalomania, né? Ele acha que o Trump é o dono do mundo e ele acha que o pai dele é importante a ponto do Trump vir fazer alguma coisa. Mas o problema é que os Estados Unidos não tem nem nada a fazer contra o STF. A única coisa que o Eduardinho está criando nessa situação toda é que cada vez mais ele dá chances para o governo brasileiro se pôr, né, numa condição viril contra o que vier dos Estados Unidos. Isso conta contra ele. E a segunda coisa que conta contra ele é que os próprios ministros do STF vão começar a notar, né, a vida do Eduardinho como alguma coisa que, né, que é preciso ser investigada. Então, uma hora ou outra, por conta disso tudo que ele está fazendo, cai ali no STF alguma coisa para ser julgada contra ele, e aí o processo vai muito mais rápido do que ele imagina. Por exemplo, já é a segunda vez que o Lindenberg Farias manda para o STF um pedido de prisão do Eduardinho. Não acredito que vá ter qualquer ressonância, mas uma hora ou outra tem. A hora que ele fizer um deslize um pouquinho maior, pronto, e ele já está fazendo. Porque essa mania que ele está aí de cobrar de autoridades americanas alguma coisa dita contra o Alexandre de Moraes ou contra o STF, está se caracterizando como uma incitação, né? Uma incitação para digamos assim, no mínimo, um incidente diplomático. No mínimo, um incidente diplomático. Já está, aliás, eu acho que já aconteceu, né? Porque no dia que o Rubio falou que poderia haver alguma tentativa de sanção financeira contra bancos que servem, contra o Moraes através de bancos que servem pessoas do STF e tal. Quando ele falou isso, o governo brasileiro queria responder na mesma hora. Então, portanto, o incidente já está posto. O governo brasileiro só não respondeu na mesma hora porque lá no Itamaraty houve uma reflexão posta para o governo. O Itamaraty respondeu para o governo: olha, não vamos bater bumbo para macaco pular e dançar. Está ocorrendo o julgamento do Bolsonaro
e eles querem fazer a UE. Então não vamos responder nada, ou vamos responder com uma nota muito objetiva, ou então nem vamos responder e espera acontecer, para não atrapalhar o próprio julgamento do Bolsonaro, que eles estão querendo melar, a direita quer conturbar, quer melar, né? Mas se não houvesse esta ponderação, digamos assim, estratégica, puramente estratégica do corpo diplomático do Itamaraty, o próprio governo já teria respondido e já haveria aí um incidente diplomático que não beneficia os Estados Unidos, nem beneficia o Eduardinho, muito menos o Bolsonaro, beneficia o Lula. E dentro do quadro que as esquerdas estão vivendo, desta mudança, que eu imaginava que essa mudança geopolítica e da deterioração do soft power americano, eu imaginava num prazo de 50 anos. Em menos de um ano, o Trump conseguiu. Por quê? Porque há uma aliança de fatores pesando: o tarifaço contra o Trump, a expulsão dos estrangeiros contra o Trump, a guerra, que não é guerra, é a genocídio de Israel contra os palestinos, contra o Trump, e com um adendo: a China me entra nessa situação toda, fazendo a distribuição de comida na faixa de Gaza, o que deteriora o soft power americano muito mais. Aliás, eu não sei se vocês repararam, a situação não está boa para o soft power americano perante o soft power da China. Não sei se vocês repararam, mas mesmo nós que sempre fomos críticos em relação ao modelo de democracia ou de autoritarismo chinês, dependendo do lado que você olha, você diz uma coisa ou outra, né? Mesmo nós, a gente já não está mais com ímpeto de criticar a China. Eu mesmo não tenho mais ímpeto. Eu não tenho vontade de fazer um vídeo fazendo uma crítica à China. Quer dizer, o que significa isso? Soft power. Os chineses já estão atingindo a nossa consciência, já estão atingindo o nosso coração. Porque o que mudou? Mudou nada, mas quando você fala que não mudou nada, ali a China está só aproveitando. Eles não fizeram nenhuma mudança, eles estão só aproveitando a deterioração americana. Então, o volume de propaganda que eles estão pondo na internet e as ações efetivas que eles estão pondo, favor da paz, favor de negociação, ajudar as pessoas, tudo isso, gente, era o que contava com o soft power americano. O americano tinha uma cultura de alianças após a Segunda Guerra Mundial. Só para vocês terem uma ideia, algo até que eu gostaria de fazer um vídeo separado, esses dias saiu uma reportagem nos jornais internacionais. Eu acho até que, se eu não estou enganado, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho até que um dos jornais brasileiros traduziu essa reportagem que eu vi na imprensa internacional, que é uma volta àquelas pesquisas que mostram aquele período do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em Berlim, na Alemanha de um modo geral. Que eu não sei se vocês sabem, os filmes obviamente não mostram isso. Quando os aliados entram na Alemanha, você fica ali durante mais ou menos quase um ano, numa situação meio sem lei, porque a polícia não existe mais ou nem tem moral para se colocar como polícia, o Estado alemão está deteriorado,
os países que estão ali governando o mundo alemão estão dividindo o mundo alemão e há uma espécie de terra de ninguém em vários bairros. De modo que ocorre algo espantoso, que é um volume imenso de estupros por parte dos aliados contra as mulheres alemãs. E sempre que esse assunto é trazido à tona, os Estados Unidos rapidamente soltam um monte de propaganda de filme dizendo que os estupros ocorreram do lado soviético. Então sempre aparece nos filmes as alemãs, né? Ou os cientistas alemães, ou qualquer coisa que soube, correndo para o lado americano para escapar do lado soviético. Só que agora as pesquisas estão mostrando que os estupros ocorreram em todas as frentes. Na frente comandada pela França, na frente comandada pelos Estados Unidos, e não foi pouco. E não foi pouco. É tanto que houve, inclusive, há uma geração de bebês. Você, né? Estupros sucessivos durante vários meses a ponto de engravidar. E as pesquisas começaram a reaparecer. Isso significa o quê? Perda de soft power, porque se o soft power tivesse funcionando, essas pesquisas não iam para frente. Morriam como morreram tantas outras nesse sentido. Que a ideia é: as forças civilizatórias chegaram, e se as mulheres estão juntas com americanos ou franceses ou outros, é confraternização. Confraternização, gente. Tem a santa paciência, né? Confraternização. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que há indícios, até no mundo acadêmico, de uma perda do soft power, de uma espécie assim de rancor ou de indisposição ou de perda de simpatia para com os valores americanos, a bandeira americana, os Estados Unidos, e isto sem resquícios de Guerra Fria. A União Soviética está esquecida, não existe mais. Nem se trata de alguma coisa de, porque é movimento de esquerda, não. Nada, apenas a ideia de que, os chineses parece que estão fazendo um bom serviço, e parece que eles estão tomando a liderança do mundo, então eu vou começar, sem querer, eu começo a olhar com bons olhos para eles. Então o Eduardinho, voltando ao assunto, o Eduardinho Bolsonaro nem percebe o quadro no qual ele está metido, onde aqueles que ele quer chamar para fustigar o STF nem tem moral mais para tal. Nem tem moral. Se hoje, quando ele dizia, com um cabo e um soldado eu fecho o STF, hoje é mais fácil o STF pôr ele na cadeia sem um cabo e um soldado, apenas com um oficial da justiça e o povo capaz de aplaudir. Porque ninguém está aguentando mais essa maneira como ele lida com o Brasil. E ele não está percebendo. Ele vai levar um nabo, gente. E que vocês vão ficar assim, pasmos de ver. Escute o que eu estou te dizendo. Esse cara tá bancando tonto. Bem, gente, eu vou pedir para vocês contribuírem com o canal, assinar o canal e acionar o sininho, mas contribuir através do Pix. É bobagem, gente, que internet, ter canal, isso dá dinheiro. Criou um mito, uma mentira sobre isso. Dá dinheiro nenhum. As pessoas que são influencers
e ostentam carro, elas não ganharam nada aqui. Elas já eram ricas ou ganharam através de outras situações com as quais a gente não participa. Um canal de filosofia e de política, ele precisa da contribuição sua. Se você tiver R$5, R$600, R$1.000, R$2, o que você tiver que você pode contribuir para ajudar o canal a continuar funcionando, a gente pede para você fazer isso. Porque é com o engajamento nosso, da esquerda reflexiva, que o canal vive. Não tem outra possibilidade. Tá? Daqui a pouco a gente volta.